Olá pessoal, eu sou Daniel Marques e nós estamos no terceiro módulo do nosso curso Manual do Vencedor. E no segundo módulo nós falamos a respeito da gloriosa redenção. E nesses módulos nós estamos falando especificamente sobre o âmbito espiritual das nossas vidas, controle espiritual. E nesse módulo, que é o terceiro, nós falaremos a respeito de princípios de revelação na palavra de Deus. Se nós queremos ser pessoas que são vencedores em todas as áreas e principalmente no aspecto espiritual, nós precisamos ter revelação da palavra de Deus. Precisamos conhecer a palavra, precisamos ter o entendimento correto da palavra de Deus. Porque sem esse entendimento, querido, você não pode servir a Deus apropriadamente. Porque tudo que Deus faz, tudo que Deus começa através da sua palavra. A palavra de Deus expressa a essência de quem Ele é. A palavra de Deus demonstra o próprio Deus. É a boca de Deus ali falando. A palavra e Deus são um. Não podemos distingui-lo. E se nós queremos crescer em fé, se nós queremos crescer em Deus, nós precisamos discernir a palavra, discernir o que a Bíblia quer nos dizer. E hoje, nesse módulo especificamente, eu gostaria de falar sobre por que nós precisamos saber a diferença entre alma e espírito. Nessa aula eu gostaria de falar isso para você, ok? Bom, nós podemos dizer que todos nós somos espírito, alma e corpo. Deus nos criou como um ser triuno. Eu sei que por aí afora se diz que o homem é alma e corpo, porque às vezes eles associam espírito e alma como se fosse a mesma coisa, mas ao olharmos para a palavra de Deus nós percebemos que são conceitos diferentes. E nós precisamos entender isso porque Deus ele age no nosso espírito. Ele não age simplesmente na nossa alma e no nosso corpo. Deus ele é espírito e ele se relaciona conosco no espírito. Então nós vamos falar aqui sobre as diferenças entre alma e espírito para que você possa entendê-las e possa saber discernir quando Deus está falando ao seu coração, discernir quando Deus está falando algo especificamente ao seu espírito através da palavra, seja ouvida, seja lida, da maneira como você estiver fazendo. Então, o conceito geral das pessoas, como eu disse, é de que o homem é apenas corpo e alma, mas não é verdade. Nós somos espírito, alma e corpo. E essa concepção é fruto de que fruto da ideia de que são a mesma coisa, mas nós precisamos distinguir. E lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4:23, diz que o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, o vosso espírito, alma e corpo, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, aqui nesse texto, nós lemos, está dizendo que nós precisamos nos santificar, o mesmo Deus da paz precisa santificar o nosso espírito, alma e corpo. Ou seja, se alma e corpo fosse a mesma coisa, querido, não se usaria três palavras, duas palavras aqui, alma e espírito, para distinguir a mesma coisa. Eu diria-se somente alma ou somente espírito. Então nós entendemos que espírito e alma são conceitos diferentes. A palavra de Deus não usaria duas palavras para designar a mesma coisa, não é mesmo? E lá em Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. E ela é mais penetrante ou mais cortante do que uma espada de dois gumes. E ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Ou seja, se ela divide a alma do espírito, isso é mais uma razão para nós entendermos que são conceitos diferentes. Espírito é uma coisa, alma é outra. Não podemos dizer que sejam a mesma coisa dessa forma. E por que nós precisamos saber a diferença entre alma e espírito, querido? Queria falar sobre algumas razões aqui nessa aula, pelas quais você precisa saber essa diferença para poder servir a Deus apropriadamente e ser um vencedor. A primeira razão pela qual nós precisamos saber a diferença entre esses dois conceitos, alma e espírito, é porque Deus é espírito. Então lá em João, capítulo 4, versículo 24, diz que Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, lá não diz que Deus é alma, ou que Deus é um corpo, diz que Deus é espírito. E o espírito humano, no caso, é onde Deus se manifesta, é o meio pelo qual ele fala conosco. Para termos contato com a matéria,
nós precisamos ser matéria. Né? Do mesmo modo, para que possamos ter contato com Deus, que é espírito, nós precisamos ser um espírito, ou ter um espírito. Né? Então, por isso nós dizemos que precisamos ser espirituais, que fala-nos de perceber o Espírito Santo agindo no nosso espírito. Porque uma vez que você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que você o recebe, a Bíblia diz que o Espírito Santo passa a fazer morada em você. E é por meio do nosso espírito que nós temos comunhão com Deus. O Espírito Santo que habita em nosso espírito, ele fala conosco diariamente, constantemente. E para você poder discernir essa voz, essa sensação do Espírito, você precisa ter um espírito ativado. A Bíblia diz que enquanto nós não o recebemos, o nosso espírito está morto. Mas quando nós entregamos a nossa vida a Deus, e Ele vem fazer morada em nós, a Bíblia diz que o nosso espírito é vivificado, ou seja, ele recebe a vida de Deus e nós podemos dessa forma viver uma nova vida, podemos discernir a voz de Deus. Mas, primeiramente, então, você precisa entender que Deus é espírito. E dessa forma, nós precisamos adorá-lo e buscá-lo no Espírito. Por isso a diferença entre alma e Espírito. Na alma nós não conseguimos fazer isso, mas no Espírito sim. A alma coopera, mas o Espírito é que recebe realmente a vida e os comandos e a direção de Deus. Segundo motivo pelo qual precisamos saber a diferença entre alma e Espírito é porque o novo nascimento é algo que ocorre em nosso Espírito. Então o que é o novo nascimento? Lá em João capítulo 3, conta a história de Nicodemos. Nicodemos era um religioso que vivia na época de Jesus e certa vez ele foi falar com Jesus para saber qual que era, porque Jesus era alguém que falava com tamanha autoridade, ele queria ter o que Jesus tinha, mas não passava de uma especulação, pelo visto. Só que Jesus falou algo muito sério para ele, falou, olha, aquele que é nascido da carne, Nicodemos, é carne, mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Aquele que é nascido da água e do Espírito, esse sim pode ver o reino de Deus. Então, nós precisamos compreender o significado do novo nascimento. Ele perguntou para Jesus, novo nascimento é quando eu tenho que retornar à barriga da minha mãe e nascer de novo? Ou seja, isso só prova que mesmo sendo religioso, ele era um ignorante espiritual. Às vezes nós somos assim, somos ótimos religiosos, mas isso não basta, você precisa ter entendimento de alguns princípios da palavra de Deus. E o mais importante dele, ou um dos mais, é o novo nascimento. O que é o novo nascimento? É quando a vida de Deus é entre nós. Antes você só tinha a sua vida natural. Você vivia como você gostaria, você fazia aquilo que desejava, mas quando você aceita Jesus, quando você o reconhece como Senhor e Salvador da sua vida, a Bíblia diz que o Espírito Santo passa a morar, a habitar no seu espírito. Você já tem um espírito, só que ele estava morto antes de você receber Jesus. Então, se você já o recebeu, eu acredito que você já tenha recebido. Se não recebeu, você pode fazer uma oração de confissão, crendo que Ele é o seu Salvador, que Jesus morreu na cruz do Calvário, e clamando Ele por salvação. Mas se você já fez essa oração, eu acredito que você recebeu o Espírito Santo para habitar dentro de você, e isso te garante a salvação. É o selo da nossa salvação. O penhor, ou seja, a garantia de que um dia Jesus irá retornar, irá nos levar consigo. A Bíblia diz que o que é nascido da carne é carne, mas o que é do Espírito é Espírito. Então, todo aquele que é nascido de novo, ele é nascido e recebe um novo Espírito. Então, o nosso Espírito é como um rádio que capta as ondas celestiais. Antes o seu rádio estava quebrado, mas quando você aceita Jesus, você passa a sintonizar as frequências do céu. Costumo dizer que é como uma bola murcha. Uma bola murcha é incapaz de ser utilizada para fazer qualquer coisa, mas quando aquela bola é enchida, ela pode ser útil. Você foi cheio com a santa bomba da vida de Deus, querido. E a partir do momento em que o Espírito Santo passou a habitar dentro de você, você se tornou útil para Deus também. Você se tornou filho de Deus. Porque em João 1,12 diz isso também, que nós somos feitos filhos de Deus, quando nós aceitamos a Jesus. Portanto, você precisa entender a importância do novo nascimento que acontece no Espírito. A terceira diferença entre alma e Espírito é que o conhecimento espiritual é adquirido no Espírito. Então você não adquire conhecimento que transforma a sua vida simplesmente na sua mente.
não é? Mas o conhecimento espiritual é o que acontece dentro de nós. É o que nos transforma realmente. Então não é que as coisas do Espírito sejam difíceis, mas o espírito do homem natural, a Bíblia diz que ele está morto. Dessa forma, o seu rádio espiritual não consegue sintonizar a frequência de Deus. Então, lá em 2 Coríntios 3,6 diz que a letra mata. Mas em João 6,63, Jesus diz que as suas palavras são espírito. Então, se a palavra é espírito, somente o espírito pode percebê-la. Quando a Bíblia diz que a letra mata, ela está querendo dizer que o conhecimento natural nada aproveita nas nossas vidas espirituais. Não adianta você simplesmente ler a Bíblia como se fosse uma enciclopédia. Você precisa da vida. Eu creio que a Bíblia é um livro de vida. É um livro no qual nós precisamos nos ler e conhecer para nos alimentar daquelas verdades. Não simplesmente para ter conhecimento. O conhecimento por si mesmo não muda ninguém. O que muda é o alimento do Espírito. É você ser transformado no Espírito. Então, se você conhece a Deus simplesmente mentalmente, com a palavra de Deus, isso não tem poder de transformar a sua vida. Mas quando você recebe a vida de Deus no Espírito, isso sim transforma a sua vida. Dessa forma, querido, o que nós precisamos esses dias é conhecer a Deus no Espírito. Para isso você precisa saber a diferença, né? Que uma coisa é a alma, outra coisa é o Espírito. Quarto, a adoração é algo que é feito no Espírito. Como eu disse lá em João 4,24, diz que os verdadeiros adoradores adoram ao Senhor em espírito e em verdade. Por quê? É possível você adorar a Deus na alma, ou seja, na carne, que a alma é um símbolo da carne, né? Do ser humano tentando fazer as coisas no seu próprio esforço e de forma natural, simplesmente. Então, quando a Bíblia diz em espírito e em verdade, né, é porque essa adoração deve ser algo que é originada no nosso espírito, que é originada no mais profundo do nosso ser. É algo que não é simplesmente uma experiência emocional, mas uma experiência que vem do nosso espírito. E a Bíblia diz que o nosso espírito é ativado quando nós falamos, quando nós buscamos a Deus de todo o nosso coração, quando você tem uma atitude radical de buscar a Deus com intensidade. Então, não é uma questão de forma necessariamente, de como você adora, se é com as mãos levantadas ou abaixadas, se é orando mais alto ou mais baixo, mas a questão é o seu interior, querido. A questão é a vida de Deus fluindo dentro de você. E essa é uma percepção que é difícil de explicar, mas é fácil de perceber. Quando a vida flui num lugar, ou quando a vida fluindo dentro de nós, ou quando há morte. Então, quando você se sente triste, se sente abatido, quando parece que nada está bom, sinal de que há morte. Mas quando você sente alegria, paz, vida, sinal de que o seu espírito está ativado na adoração, para buscar e receber o melhor de Deus. Então, nós devemos exercitar o nosso espírito se nós queremos adorar a Deus. Então, se você deseja adorar o Senhor, você precisa exercitá-lo. Você precisa buscar a Deus de uma forma mais profunda. E se nós falharmos em perceber o nosso espírito, a nossa adoração será comprometida. Você precisa ter essa percepção, querido. Essa percepção, uma vez que você está buscando a Deus, adorando a Deus, você sai simplesmente daquele nível terreno e natural e você entra numa outra dimensão. Você vai perceber quando isso acontecer, mas para isso você precisa buscar a Deus intensamente e ser nascido de novo. Quinta diferença entre alma e espírito é que nós devemos orar sem cessar no espírito. Essa oração sem cessar, a Bíblia diz que é oração em línguas. Quando você ora em línguas, a Bíblia diz que o seu espírito ora de fato. Se você ainda não recebeu essa experiência, se você não obteve essa experiência, busque, querido. É algo simples. É o único dom que você pode utilizar em qualquer momento, qualquer hora, e não permita que bloqueios na sua mente o impeça de orar em línguas. Não é? E nós devemos então orar sem cessar no Espírito. E orando em línguas nós fazemos isso. Mas quando você ora na sua língua natural também, você está orando sem cessar. Quando você busca a Deus intensamente, numa atitude constante, isso tem um poder de transformar a sua vida. Outro motivo que precisamos saber é a diferença entre alma e espírito, porque nós somos exortados a andar no Espírito. Então lá em Gálatas 5,16 diz, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então toda a nossa vida cristã consiste em aprendermos a exercitar o nosso espírito humano para ser guiado e direcionado por Deus.
para se conectar com Deus. Uma vez que você entende que você é uma nova criatura, que você foi transformado, que hoje você é uma nova pessoa, você precisa buscar ser guiado por Deus. E basicamente Deus nos guia através de sensações. Mais à frente, ainda nesse módulo, eu falarei sobre maneiras de você ser guiado por Deus. Mas a priori o que você precisa entender é que Deus fala conosco através de sensações. Né? E se você não responde a essas sensações, você acaba não tendo a percepção adequada, né, do propósito e da vontade de Deus. Então toda a direção do Espírito nos vem através do nosso Espírito. É no nosso Espírito que, né, nós conseguimos contactar a Deus, nos relacionar com Deus. Então ser cristão consiste nisso, em você ser guiado pelo Espírito. Se isso não acontece, você está falhando de certa forma em fazer a vontade de Deus também. E sétimo e último princípio, nós servimos a Deus no Espírito. É impossível servir a Deus de outra maneira que não seja de uma maneira espiritual. Pessoas que muitas vezes se desviam da fé, que desistem, que decidem fazer outra coisa das suas vidas, é porque não entenderam que a maneira como nós devemos servir a Deus é no Espírito. Somente por meio do Espírito nós podemos conhecer o coração de Deus e fazer a sua vontade. Não é? Do contrário, querido, nós seremos meros frequentadores de reunião. Isso não muda a nossa vida e não nos faz vencedor. Portanto, se você deseja ser um vencedor, eu quero que você decida entender que o Senhor habita no seu espírito. Ele deseja falar com você de uma forma espiritual. Mas para isso você precisa saber essas diferenças. Né? Você precisa saber o quanto, né, é importante saber a diferença entre alma e espírito. Então podemos dizer que somos um espírito que possui uma alma e habita em um corpo. O corpo é a parte mais superficial, né? Precisamos compreender que somos de uma nova natureza, somos seres espirituais, que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Né? Nós não somos o nosso corpo, mas somos o nosso espírito, porque se nós compreendemos assim, nós podemos nos relacionar com Deus da maneira mais apropriada. Então o Espírito Santo não habita na nossa alma, mas sim no nosso espírito humano recriado. Então toda direção que Deus nos dá também vem através do nosso espírito. E esse é o centro da vida cristã, querido. Deus habitando em nós, na pessoa do Espírito Santo, nos moldando e nos guiando a toda a verdade. É isso que você precisa fazer nesses dias. Você precisa ter essa percepção de como o Senhor deseja te guiar, de como Ele deseja conduzir a sua vida. Ok? Então, revise esses princípios, né? Eu espero que você tenha gostado dessa aula, né, a respeito das diferenças entre alma e espírito. É muito importante você saber essas diferenças para que você possa buscar a Deus apropriadamente. Eu espero você na próxima aula. Nós iremos falar sobre as diferenças entre corpo, alma e espírito e eu creio que você será tremendamente edificado nas próximas aulas também. Ok? Nos vemos na próxima aula.